Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstral da Química com mais uma resolução específica. Galera, prova de 2023, ingresso 2024, uma chinelada, a prova tá bacana demais, padrão SpaceX, né, que você já tá ligado, já conhece. Então, vamos pra cima da resolução, vou ficar piquitito aqui. E é claro, né, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, compartilhar esse vídeo, que com certeza vai ser útil pra alguém aí na prep, beleza? Espero aí que esse vídeo ajude você a chegar um pouquinho mais perto do seu objetivo. É, por isso que a gente tá aqui, pra ajudar você a chegar um pouco mais perto do seu sonho. Bora vibrar? Bora! Então, pessoal, a situação é a seguinte, primeira questão, a gente tá fazendo o modelo B, bravo aqui da prova, tá? Então, aí, beleza, questão número 33. Algumas granadas incendiárias, como as do modelo ANM14TH3, possuem sua composição alumínio metálico em pó e óxido de ferro 3. Quando acionadas, elas produzem uma reação extremamente exotérmica, libera calor, que pode atingir temperaturas da ordem de 3.000 graus. Por essas características, são utilizadas para destruir ou inutilizar equipamentos. A reação aluminotérmica que ocorre na granada é representada pela seguinte equação química. Então você tem o alumínio junto com o óxido férrico formando óxido de alumínio mais ferro metálico, uma reação aí de simples troca. Então vamos lá. Considerando a reação de 352 gramas de óxido de ferro 3, vamos para as alternativas, afirmativas, né? Aquelas questões que tem 5, 7 afirmativas, você tem que dizer qual a verdadeira e qual a falsa. Considerando-se a reação de 352 gramas de óxido de ferro 3, então deu massa de 2 reagentes, com certeza vai ter alguém em excesso. Com 135 gramas de alumínio sob condições padrão, são feitas as seguintes afirmativas. Nessas condições, o reagente limitante é o alumínio metálico. Galera, primeira coisa, falou em reagente limitante em excesso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular as massas molares. Vou colocar aqui massa molar, por quê? Determinando as massas molares, eu consigo fazer a estequiometria massa-massa para ver quem é que está em excesso. Então, eu vou relacionar o alumínio em massa com Fe2O3 em massa também. Então, se eu quero trabalhar com os dois em massa, já vou para a massa molar dos dois. A do alumínio é diretão, certo? A massa do alumínio já é 27 gramas. 27 gramas por mol. Ah, e aquele 2 na frente lá, monstrão? O 2 aqui do alumínio é o coeficiente estequiométrico. A gente só usa ele na estequiometria. O Fe2O3. Vamos lá, como é que vai ser a massa da Fe2O3? Vai ser 2 vezes a massa do ferro, 2 vezes 56, mais 3 vezes a massa do oxigênio. 3 vezes 16 vai dar 48 mais 112, vai dar 160 gramas por mol. Já está aí calculada a massa molar do Fe2O3. Beleza, temos as massas molares dos dois. Agora, o segundo passo e último aqui para essa parte, pelo menos, vai ser a gente determinar quem é o reagente em excesso. Então, vou colocar aqui, ó, achando. Vou botar só excesso aqui. Quem é que está em excesso? Vamos lá. Quem é o reagente que está em excesso? Vamos nessa. Pessoal, a situação é a seguinte, aqui eu tenho 352 gramas de óxido de ferro para 135 gramas de alumínio, certo? Essas são as quantidades utilizadas. Na estequiometria aqui da reação, o que é dito para gente? Que a cada 2 mol de alumínio vão consumir 1 mol de óxido férrico. Então, a cada 2 mol de alumínio, a cada duas vezes 27 gramas de alumínio, eu vou ter um consumo de 1 mol de óxido férrico, ou seja, de 160 gramas de Fe2O3, certo? Bom, então eu quero saber o seguinte, se eu tenho as duas massas aqui, poxa, fica ruim aí de você trabalhar, né? Caramba, 135, 352, as proporções não são muito legais aqui, mas independente de qual quantidade você trabalhe, você vai conseguir achar uma conclusão. Quem é que está em excesso? Não importa qual dos dois você escolha esconder ali embaixo. Vamos esconder o alumínio, porque com o ferro está mais fácil de trabalhar ali, tá? Tá mais fácil, né? Deixa eu ver aqui. De 135, não, se bem que, ó, 54 vezes 2,5 vai dar 135. Isso aí. Vamos trabalhar com alumínio, pode ser? Então, esquece essa quantidade de óxido férrico aqui. Esquece esses 352 por enquanto, tá? Então, eu quero saber qual é a quantidade de óxido férrico que vai ser produzida, ou melhor, consumida, quando a gente tem o uso de 135 gramas de alumínio metálico. Daqui para cá, pessoal, 2 vezes 27 dá 54. 54, se eu faço 2 vezes e meia, então isso aqui vezes 2,5, vai dar exatamente 135. Pode fazer aí. Então, daqui para cá, eu vou multiplicar por 2,5 também. Então, 160 mais o dobro mais a metade. O dobro de 160, 320. A metade de 160, 80. 320 mais 80 vai dar 400. Então, aqui, ó, X, a quantidade de óxido férrico que eu deveria ter seria de 400 gramas de Fe2O3. Ou seja, essa seria a quantidade necessária de Fe2O3 para consumir todo o alumínio usado. Então, esse 135 foi a quantidade de alumínio
usado, e essa seria a quantidade de Fe2O3 necessária para consumir esses 135 gramas. Mas espera aí, no sistema a gente colocou quanto? A gente só colocou 352 gramas de óxido de ferro 3, de óxido férrico. Então, peraí, se eu precisava de 400, mas coloquei só 352, tá faltando óxido de ferro 3. Então, o alumínio está em excesso. Se ligou? Então, a nossa conclusão aqui, independente de você colocar, esconder o alumínio ou esconder o Fe2O3, a nossa conclusão será a mesma. Nós temos aqui o alumínio em excesso. Tudo bem? Porque eu preciso de mais Fe2O3 do que a quantidade que eu realmente coloquei no sistema. Então, ele vai ser o limitante, o Fe2O3 vai ser o limitante. O alumínio está em excesso, porque eu tinha que ter muito mais Fe2O3 para consumir o alumínio que eu tenho de fato no processo. Então, o alumínio está em excesso. Primeira afirmativa é verdadeira. Nessas condições, o reagente limitante é o alumínio metálico. Não, é exatamente o contrário. O alumínio está em excesso. Então, a primeira já é fora, já é falsa. Já vou lançar aqui em cima, ó, afirmativas, vou colocar aqui em cima afirmativas. Então vamos lá, a primeira é falsa. Eu vou lançar o vermelhão aqui no falso. Pum, falsa, beleza, vamos lá. Segunda afirmativa. Vamos lá, segunda afirmativa diz o seguinte. Então já vou botar o vermelhão aqui, plau. O número de oxidação do alumínio passa de 0 para mais 3. De 0 para mais 3? Sim, exatamente o que acontece. Ó. O camarada que resolveu a questão até fez isso aqui. Ó. Na verdade, galera, o alumínio está sozinho. Substância simples aqui. Ó. Número de oxidação, 0. Quando vai para L2O3, ó, o 3 sobe para cá, mais 3 e sobe para cá, menos 2. Tudo bem? Então, ele vai de 0 para mais 3. Sofreu o quê? Sofreu oxidação. Então, sim, de 0 para 3 mais, de 0 para mais 3. Show de bola. Perfeita a segunda afirmativa. Então, a segunda afirmativa, já vou lançar aqui em cima, verdadeira. Terceira afirmativa, sem mistério, no oxizinho, ó, pá, vapt-vupt. Terceira afirmativa, o óxido formado como produto na reação possui seus átomos ligados entre si por meio de ligações iônicas. Qual é o óxido formado no processo? É o Al2O3, metal com a metal, ligação iônica. Então, sim, nós temos um óxido de caráter iônico. Então, as ligações entre alumínio, que é um metal, e o oxigênio, que é um ametal, são ligações do tipo ligações iônicas. Então, a terceira, verdadeira também. Já vou lançar o Vzão aqui. Pá, terceira verdadeira. Vamos lá. Quarta. Vamos lá. Então, 2 e 3. Até agora, 2 e 3. Eu posso ficar com quais? Ó, 1 já foi embora. Se tiver o 1, já foi embora. A 1 a gente já sabe que é falsa. Esse aqui já não pode. Bom, tem que ter 2 e 3. Então, esse já não pode ser, nem esse. Então, com certeza, a gente vai ficar com um gabarito bravo, né? Vai ficar com um gabarito bravo aí. Com certeza, mas vamos terminar. Não vamos cartear a questão, não. Aqui, o nosso objetivo é resolver, aprofundar daquele mergulho bacanão. Tô fazendo a prova ali, tô no combate na hora voadão. Então, eu já ia marcar a letra B e passar para a próxima questão para ganhar tempo. São 12 questões, questão pra caramba. Então, a gente tem que ganhar tempo, tem que ter sagacidade. Aqui a gente tem tempo de sobra, então vamos mergulhar na questão. 4. A quantidade de calor liberado, considerando 100% de rendimento da reação, é de aproximadamente 2.450 kJ. Será? Bom, a gente já sabe que não, né? A gente já sabe que é falsa. Mas, bora então ver como é que a gente faz para detonar essa afirmativa. Vamos lá. Então, a afirmativa 4, vou colocar aqui para a gente negar ou afirmar ela. Vou colocar em vermelho, né? Porque a gente já sabe que vai negar ela, certo? Bom, como é que a gente vai determinar o ΔH dessa reação, galera? Ele deu a entalpia de formação da Fe2O3 e do óxido de alumínio. Poxa, monstrão, mas ele não deu a do ferro nem do alumínio. Substância simples, entalpia de formação igual a 0, nem precisava ter dado. Então, o nosso ΔH aqui, em função da entalpia padrão de formação, vai ser a soma da entalpia dos produtos, que é a entalpia final, menos a soma da entalpia dos reagentes. Produto menos reagentes. Então, o ΔH aqui na situação vai ser os produtos. Bom, o ferro vai ser 0, entalpia de formação, porque é uma substância simples, não vou nem colocar ele aqui. Então, vai ser a entalpia do Al2O3, entalpia do Al2O3, menos a entalpia do reagente, que é o Fe2O3. Monstrão, o alumínio não vai entrar? Não, substância simples, não entra aqui no cálculo de ΔH. Então, do Fe2O3. Vup, tá aí. Então, o nosso ΔH, vai ser igual a entalpia do Al2O3 é menos 1671, então vai ser menos 1671, menos 823, menos 823, então vai ser mais 823. Então, menos 1671, menos 823, então mais 823,
vai dar aí um valor negativo de 848. Então, ΔH é igual a menos 848 quilojoules. Aí você, pô, mostrou um show de bola, menos 848, já está fora. Só que se liga, determinável o calor liberado, considerando 100% de rendimento da reação. Só que 2.450, ele com certeza considerou, você já viu aqui do 848, não está correto, certo? Mas aí se fosse a questão discursiva, isso aqui era o suficiente para acabar com a questão? Não, tem que ficar ligado, porque o processo que está sendo considerado é esse aqui de cima, ó. É esse processo de 300, considerando-se a reação de 352 gramas de óxido de ferro com 135 gramas de alumínio. Então, esse é o processo que tem que ser considerado, tá? Então, se fosse uma questão discursiva, ainda se é uma questão da prova da sua escola, ou uma questão da Unicamp, da FUVEST, que fosse discursiva, como é que você negaria essa afirmativa? Você negaria da seguinte forma: isso daqui é quilojoules por mol de reação, ou seja, para cada 2 mols de alumínio, 1 mol de Fe2O3, 1 mol de L2O3, 2 mols de ferro, certo? Então você teria que fazer para a quantidade de reagente limitante. Quem é o nosso reagente limitante? O alumínio está em excesso, o nosso limitante é o óxido de ferro. Então, para saber a energia total, a gente já veio aqui e calculou a quantidade para 1 mol. Então, a entalpia ou energia total, vou colocar entalpia total aqui. Como é que ela vai ser calculada? A gente sabe que isso aqui é em quilojoules por mol, certo? Vamos trabalhar com reagente limitante. Para cada mol, é como se eu tivesse colocado aqui, ó, ΔH é igual a menos 848 quilojoules por mol, beleza? E aí, como é que eu vou calcular essa entalpia total? Para os 352 gramas de Fe2O3. Vou fazer o seguinte, ó, eu sei que para 1 mol de Fe2O3, ou seja, para 320 gramas de Fe2O3, eu consigo liberar uma quantidade de 848 quilojoules, certo? 848. Mostrando se vai colocar menos, não. Vou colocar, ó, quilojoules de energia liberada, certo? Não ficar com menos ali confundindo a gente. E para 352 gramas de Fe2O3 eu tenho X. Show? Aqui é 320 vezes 1.2, é isso, 1 ponto, quanto? É mais 32, né? É 1.1, né? 320 vezes 1.1, 352. É isso aí, daqui pra cá a gente multiplicou por 1.1. Ó, daqui pra cá vezes 1.1. Então daqui pra cá eu vou multiplicar também por 1.1. Então 848 vezes 1.1 vai dar 932.8. Então para aquela quantidade em massa vai dar 932,8 quilojoules de energia liberada, beleza? Então você tem que considerar, na verdade, para negar 100%, claro, ali a gente já teria dado aquela bisurada ali com as alternativas, né, estratégia de prova, e já teria passado por essa afirmativa direto. Mas se eu fosse querer negar essa afirmativa, eu precisaria desse raciocínio aqui, tudo bem? Se eu fosse só até aqui, não tem argumento suficiente, porque o processo acontece com essas massas de óxido de ferro e de alumínio metálico. Tudo bem? Então, falsa, por quê? Não é uma energia de 2.450 kJ, é uma energia de 932,8 kJ. Então, a quarta afirmativa é falsa. Vamos à quinta, então. Quinta afirmativa a gente já sabe que vai ser falsa também, mas vamos lá para cima dela. Nessa reação ocorre a oxidação do ferro. A gente já viu que o ferro, na verdade, quem vai oxidar é o alumínio. A gente já viu isso calculando os NOx ali. E o ferro, então, a 5, falsa também. O ferro vai de mais 3, oxigênio valendo menos 2 aqui, fica como substância simples, o NOx dele vai para 0, então o NOx dele diminui, ele sofre redução e não oxidação. Então, tá fora também. Nosso gabarito, então, dessa questão de número 33 é bravo, Bzão, bonito demais. Fechando aí a questão de número 33 no modelo B da prova da SpaceX, beleza? Então, fechamos essa, bora para a próxima, vamos nessa? Partiu! Bora lá para a questão de número 34, falando sobre metal de sacrifício, legal pra caramba. Ó, durante o curso de formação, os experimentos de investigação realizados pelos alunos da SpaceX, utilizando o conceito de proteção por meio de ânodo de sacrifício, ele se oxida para proteger uma outra espécie contra o processo de oxidação, consiste em polir 4 pregos de ferro, envolver cada um deles em uma fita metálica de diferentes metais e mergulhá-los em uma solução aquosa de ferro e cianeto de potássio com oxigênio dissolvido. Então, esse oxigênio dissolvido é o que vai dar o ataque no metal de sacrifício. E, como ele é um metal de sacrifício, ele se oxida mantendo o metal de interesse na forma reduzida. Show!
O ferricianeto de potássio é um sal que, em meio aquoso, atua como indicador de corrosão de ferro, pois adquire coloração azul na presença de íons ferro. Então, tem ferro na parada, a solução vai ficar azul. O experimento está representado na imagem ao lado. Aí você tem, por exemplo, no tubo 1, eu tenho a solução com ferricianeto de potássio, oxigênio dissolvido, um prego de ferro mergulhado, vale frisar que todos esses preguinhos aqui são de ferro, certo? Todos os 4 preguinhos aqui são de ferro. E no tubo 1, eu tenho, além da solução, né, que eu tenho todos os tubos, eu tenho magnésio envolto no prego de ferro, na segunda eu tenho ouro envolto no prego de ferro, na terceira eu tenho prata e na quarta eu tenho alumínio. Galera, ouro e prata são os dois metais mais nobres, dos metais, né, mais nobres que a gente conhece. Quem vai oxidar o ouro aqui? Ferro vai conseguir oxidar o ouro? Pelo amor de Deus, né? Então, aqui com certeza a resposta vai ter ali a prata e o ouro. Mas qual seria o meu raciocínio? Vamos continuar. Potenciais padrão de redução, né? E considerando as informações apresentadas, após certo tempo surgirá a coloração azul. Se surgiu coloração azul, o que isso significa? Que teve reação. Surgiu coloração azul, então o ferro sofreu oxidação. Certo? O ferro do prego sofreu oxidação, porque a solução vai ficar azul só mediante a presença de íons ferro. A única fonte de íons ferro aqui é o prego metálico, o prego de ferro. Show! Então, considerando as informações apresentadas, após certo tempo surgirá a coloração azul apenas nos tubos. Tchan, tchan, tchan. Então, o grande lance é o seguinte, galera. O potencial de redução do metal para que haja reação de oxidação do ferro, esse metal tem que permanecer reduzido. Ele tem que ser maior do que o potencial padrão de redução de ferro 2+. Aqui é o único que a gente tem, é o de ferro 2 para ferro 0, né? Ferro 2 para ferro 0. Isso aí, ferro 2+ para ferro 0. Então, potencial de redução do ferro. Se o potencial de redução do metal que você quer proteger for maior que o potencial de redução do ferro, o ferro metálico sofrerá oxidação. Se o ferro metálico sofreu oxidação, o que acontece? Há o surgimento da coloração azul na solução. Então, ai, vou ter azul, que gracinha. Então, vai ter o aparecimento da coloração azul. Vamos lá? Bom, primeiro, aqui o oxigênio, aqui é a reação de redução de oxidação, redução do oxigênio. O oxigênio se reduz e o ferro oxida, certo? Porque o potencial de redução do oxigênio aqui é maior que o potencial de redução do ferro. Então, o ferro se oxida e o oxigênio vai reduzir, certo? Então, o oxigênio reduzindo e o ferro oxidando, o ferro vai ter ali, o ferro vai ter a produção de ferro 2+, né? O ferro metálico vai produzir ferro 2+, e o ferro 2+ vai fazer o ferricianeto ficar azul. Então, a combinação entre esses dois aqui é o que tem que acontecer, certo? E para que isso aconteça, o potencial de redução do metal que está envolto no prego tem que ser maior que o potencial de redução do ferro. Vamos ver. Magnésio, pô, menos 2,37. Nosso potencial de referência, galera, é esse aqui, ó. O menos 0,44 volts. Esse aqui é o potencial que a gente está tendo como referência, certo? Então, peraí, o do magnésio, pô, menos 2,37 é muito menor do que o menos 0,44. Então, o magnésio, ele vai se oxidar e o ferro vai ficar reduzido. Não é o que a gente quer. Primeiro tubo já está fora, já foi para Jesus. Por quê? Porque o potencial é menor e não maior, como é a nossa condição aqui. Tudo bem? Beleza, ouro, potencial de redução do ouro, mais 1,5, pô, muito maior que o potencial de redução do ferro. Então, o ouro reduz e o ferro oxida. Então, no segundo tubo, vai aparecer a coloração azul? Vai. No tubo 2, vai aparecer a coloração azul. Tranquilo? Então, no tubo 2, vai aparecer a coloração azul. No tubo 3 a gente tem a prata. No tubo 3 também vai aparecer a coloração azul. Como é que você sabe, monstrão? Ué, filho, olha aqui, olha pro potencial de redução da prata. Aqui, ó, Ag+, mais um elétron formando Ag em fase sólida. Então, vai sim, por quê? O potencial de redução da prata é mais 0,80, é maior do que o potencial de redução do ferro. Então, a prata se mantém reduzida e o ferro se oxida frente à presença do oxigênio dissolvido. Não tem nem conversa. Então, a prata também vai oxidar o prego de ferro. Então, acontece no tubo 2 e no tubo 3. Então, no tubo 2 e no tubo 3, 2 e 3, gabarito é delta, beleza? Já vou colocar o deltaço aqui, a gente já sabe que é delta, já vou deixar indicadão aqui, beleza? Então, o gabarito vai ser delta, mas vamos ver se vai acontecer no tubo 4.
No tubo 4 a gente tem alumínio. Não vai acontecer. Por que, monstrão? Olha o potencial do alumínio, que coisa pífia. Menos 1,67. É muito menor que menos 0,44. Então, o ferro se mantém reduzido e o alumínio oxida. Não é o que a gente quer, não aparece a coloração azul, porque não tem ferro 2 em solução. Então, nosso gabarito é a letra D. Somente acontecerá o surgimento da coloração. Cadê a coloração? A coloração azul. Que gracinha, aparece aqui, coisa linda aí. Então, só vai aparecer a coloração azul nos tubos 2 e 3. E assim o nosso gabarito é delta. Questão número 34 fechada, bora para 35. Partiu. Questão de número 35, solução tampão inédita aqui na SpaceX, hein? Nunca vi cair questão de solução tampão usando a equação de Henderson-Hasselbalch, hein? Vamos lá. Exercícios físicos prolongados podem levar o organismo ao limiar anaeróbico. Ponto limite de divisão entre o metabolismo aeróbico, com participação de oxigênio, e o metabolismo anaeróbico, sem participação de oxigênio. Quando o metabolismo anaeróbico entra em ação após certo tempo, pode ocorrer a formação do ácido lático. O ácido lático é capaz de... Por isso você tem aquela dorzinha gostosa depois de treinar, o acúmulo de ácido lático ali na região muscular. Quando o metabolismo anaeróbico entra em ação após certo tempo, pode ocorrer a formação de ácido lático. O ácido lático é capaz de formar, junto com o íon lactato, uma solução tampão. Soluções tampão são soluções que resistem à mudança no pH quando pequenas quantidades de ácidos ou bases são adicionados ou quando ocorre a diluição. Essas soluções são, geralmente, formadas por uma mistura de um ácido fraco com o sal desse ácido ou uma base fraca com o sal dessa base. Aí você tem um sistema que vai meio que se autoproteger contra a adição de bases fortes ou de ácidos fortes contra variações de pH. Se você acrescenta uma base forte num sistema que não está tamponado, a variação de pH é muito grande. Da mesma forma que se você acrescenta um ácido forte num sistema que não está tamponado, a variação de pH é muito grande. Agora, quando você tem um sistema tamponado, para pequenas adições, mesmo de ácidos fortes ou bases fortes, você tem variações muito pequenas no pH. Tá tranquilo? Por exemplo, rios, lagos são sistemas tamponados. O seu sangue é um sistema tamponado, tanto que quando o sangue fica ácido demais, a gente tem uma condição chamada acidose. Quando o sangue fica alcalino demais, a gente tem uma condição chamada de alcalose, certo? Tem uma série de sinais e sintomas para identificar, né? Os médicos sabem identificar isso muito bem. Bom, pelo menos espero-se que eles saibam, não é? Eu espero que saibam. Bom, considere uma solução tampão de ácido lático e lactato de sódio. Olha aí, um ácido fraco e um sal desse ácido fraco, em uma determinada condição experimental, na qual se estabelece o equilíbrio descrito na equação abaixo. Então tá aqui um pouquinho rabiscadinho, porque o combatente estava fazendo, mas a gente tem basicamente um carbono aqui, 2 aqui, 3 aqui. Esse é o ácido lático, então esse cara aqui é o H-lat. Vou botar lat. Beleza, vamos chamar de H-lat. Beleza? E aqui a gente tem o lat menos, que é o lactato. Beleza? Lático, lacte menos, né? Dá uma vontade de escrever lacte menos, mas tudo bem. Lactato. Vamos lá. Vamos lá, lactato aqui. Bom, baseado nas informações acima, são apresentadas as seguintes afirmativas. Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, a nomenclatura do ácido lático é ácido 2-hidroxipropanoico, tá certo? Correto, por quê? O carbono de número 1 vai ser esse carbono aqui da direita, porque ele tem o grupo carboxila. Por que não pode ser esse da esquerda, mostrão? Porque aqui o grupo funcional estaria no carbono 2, tudo bem? E a hidroxila é o grupo de menor prioridade, porque a carboxila tem maior massa molar. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. A hidroxila está no carbono 2, mas ela podia muito bem, ó, meter o pé daqui e tá aqui no carbono 3, ó. Eu tiro um desses hidrogênios, jogo para cá e a hidroxila está ali no carbono 3, sem problema nenhum, tudo bem? Então, existe mais uma possibilidade? Sim, então tem que numerar. Então, o nome do ácido lático vai ser ácido 2-hidroxi, porque tem hidroxila no carbono 2, propanoico, porque tem met, et, prop. É um ácido carboxílico com 3 átomos de carbono. Zero trauma. Primeira afirmativa, já vamos lançar aqui em cima as afirmativas, e a nossa primeira afirmativa é verdadeira. Show de bola, já vou lançar aquele afirmativa aqui, o primeiro já verdão. Então, ó, afirmativas. Então, a primeira já é o verdão. Plau. E vamos à segunda. Agora a segunda acho que é da solução. Essa segunda. Vamos lá. Então a primeira é verdadeira. A segunda, no equilíbrio, o pH de um tampão de 0,1 mol por litro de ácido lático, então a concentração do H-lat, vou colocar aqui 0,1 molar. E ácido de ácido lático e 0,01 mol por litro de lactato de sódio. Então, lat menos 0,01 mol por litro, a concentração 10 vezes menor. É aproximadamente 1,6. Mostrou, não faço a menor ideia de como é que eu faço o pH dessa amostra aí, como é que eu faço o pH disso. Galera, para isso a gente precisa da equação de
Henderson e Hasselbalch, para determinar o pH de soluções tampão. Então, sempre que a gente tiver necessidade de calcular o pH de uma solução tampão, nós iremos utilizar essa equação, pH de soluções tampão. Ah, monstrão, e se fosse o pOH? Não tem estresse. pOH seria o pKb, aqui seria o pKb, então pOH seria o pKb, mais o log da concentração do ânion, na verdade do cátion da base, certo? E aqui BOH, que na verdade seria B+, e da base na forma associada, tudo bem? Não tem estresse, seria uma mudança muito pequena, tudo bem? Então, onde tem a parte para o ácido, você trocaria para a parte básica, não tem estresse. Bom, então pH é igual a pKa mais o log da concentração do A-, que é o sal derivado desse ácido fraco, e HA seria o próprio ácido na sua forma associada. Tudo bem? Então, assim, a gente está vendo aqui a afirmativa 2, né? Vamos colocar aqui o 2ão, aqui, pá. Vou lançar o 2ão aqui, vermelhão, show. Então, nosso pH aqui seria, pH seria o pKa, que ele já dá pra gente aqui, ó, pKa do ácido, 4, beleza? O pH é igual a 4, mais o log da concentração do A-, qual é a concentração do sal? 0,01, o lat menos, 0,01, que é igual a 10 a menos 2, vamos colocar aqui, ó, 10 a menos 2, sobre a concentração de HA é 0,1, 10 a menos 1. 10 a menos 2 sobre 10 na menos 1, certo? 10 a menos 2 sobre 10 a menos 1, só que vai dar quanto? Vai ser 4, que é o pKa, aqui já direto, mais o log de 10 a menos 2 sobre 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 1. Log de potência de 10, log de 10 na base 10 é igual a 1, menos 1 cai aqui para frente, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, vai ser 4 menos 1. Então, nosso pH é igual a 4 menos 1, que é igual a quanto? É igual a 3. Então, o pH dessa nossa solução tá bom aqui, galera, ficou assim, ó. 4 menos vezes, mais o menos 1 vezes o log de 10, certo? O log de 10 na base 10, isso aqui é igual a quanto? 1 menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E 4 menos 1 vai dar 3. Beleza? Só um pouquinho mais detalhado aí para vocês. Então, nosso pH é igual a 3. E aí, essa afirmativa é verdadeira? Não, ela é. A segunda afirmativa é falsa. Por quê? Porque o cara fala pra gente que o pH vai ser 1,6, aproximadamente 1,6. 3 não é aproximadamente 1,6, é quase o dobro. Tá? Então, não tá nem perto de ser aproximado. Então, a segunda afirmativa é falseta. Vamos para a terceira afirmativa. Bora lá. Terceira afirmativa. Então, a segunda a gente já viu que é falsa. Terceira. A adição de uma pequena quantidade de base forte deslocará o equilíbrio da reação no sentido de formação de mais ácido lático. Sim ou não? Não, galera. Equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. Apesar do sistema estar tamponado, o equilíbrio químico ainda continua funcionando. Então, qual é a situação? Se eu adiciono uma pequena quantidade de base forte, eu vou ter consumo de H+, então diminuição da concentração de H+, por um momento. E o que vai acontecer? Consumiu o produto, certo? Olha lá, ó. Equilíbrio de Le Chatelier, ó, diminuiu a concentração de H+, vai deslocar o equilíbrio para onde? Para o sentido, ó, diminuiu o H+, desloca para o sentido direto, certo? Tem menos H+, então eu vou precisar compensar esse consumo de H+. Vou deslocar o equilíbrio no sentido direto da reação, então. Ou seja, eu vou formar mais H+, para compensar esse consumo e mais lactato. E aqui ele fala que a adição vai formar mais ácido lático. Se formasse mais ácido lático, seria um deslocamento no sentido inverso. Não é isso que acontece. Desloca o equilíbrio no sentido direto. Tá tranquilo, pessoal? Desloca o equilíbrio no sentido de formação de lactato e não de ácido lático. Então, a terceira afirmativa, falsa. Quarta, o ácido lático apresenta 2 isômeros opticamente ativos. Verdadeiro. Mostrando como assim? Na lata? Na lata. Por quê? Porque este carbonito aqui, sem vergonha, que eu destaquei em amarelo, ele é um átomo de carbono assimétrico, ou seja, ele é um átomo de carbono quiral. E aí, como você tem um átomo de carbono quiral, o número de isômeros ópticos vai ser igual a 2 elevado a N, ou seja, 2 elevado a 1. 2 elevado ao número de carbonos quirais. Então, 2 isômeros ópticos. Tudo bem? Como tem dois isômeros ópticos possíveis, um carbono quiral só, 2 elevado a 1, 2 isômeros ópticos. Provavelmente um destrógeno e um levógeno, certo? Então, 2 isômeros ópticos no total, porque ele só tem um carbono quiral. Tranquilo? Show! 5. A adição de um ácido forte ao sistema causaria uma diminuição no valor de pKa. Galera, pKa é o menos log, já vou serol nessa aqui. Então, 1 e 4 a gente já lança aqui bravo de novo. Nossa resposta já é bravo. Por quê? Galera, a 5 é falsa, por quê?
pKa é o quê? O pKa é o menos log do Ka. pKa é igual a menos log de Ka. E o Ka é a nossa constante de acidez. Qual é a única grandeza capaz de alterar o valor da constante de equilíbrio? Só a temperatura é capaz de alterar o valor de uma constante de equilíbrio. De alterar é brabo, hein? Só a temperatura é capaz de alterar o valor de uma constante de equilíbrio. Então, se eu variar a temperatura, eu consigo alterar o valor de uma constante de equilíbrio. Agora, alterando em função da adição de um ácido forte, o pK não vai mudar, tudo bem? Então, o que vai mudar? Se eu altero a temperatura do sistema, eu mudo o Ka. Se eu mudo o Ka, eu mudo o pKa, tudo bem? Agora, se eu não mudar a temperatura, se eu só adicionar uma outra substância, se eu perturbar o equilíbrio, a constante de equilíbrio, enquanto o equilíbrio estiver ali, continua a mesma, tudo bem? Então, o único parâmetro capaz de mudar o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Se eu não mudei a constante, eu não mudei o menos log dessa constante. Então, se eu não mudei o Ka, eu não mudei o pKa. Então, tá fora essa quinta afirmativa. Então, nós temos aí somente a 1 e a 4, 1 e 4, nosso gabarito então é bravo. Fechando aí mais uma dessa nossa resolução SpaceX. Deixa eu ver aqui. Terceira foi falsa também, só colocar aqui para você. E a quarta, foi verdadeira, né? A quarta verdadeira. E a quinta, falseta. Tá fora também. Então, afirmativas corretas. Apenas 1 e 4, nosso gabarito é bravo. Destaque para a equação de Henderson-Hasselbalch, hein? Muito bacana essa questão. Bora para a próxima? Partiu. Questão de número 36. Vamos lá. Questão 36 diz o seguinte. Em uma aula no laboratório de química da SpaceX, o professor solicitou aos alunos que identificassem a composição química de uma determinada substância pura, dentro de uma lista de possibilidades, por meio da solubilidade em água. Para tanto, foram fornecidos 40 gramas de uma amostra pura da substância. Os resultados dos 2 testes de solubilidade em água realizados pelos alunos a 20 graus, temperatura importante, né? Porque é a temperatura de trabalho nossa, a 20 graus Celsius, estão representados abaixo. Com base nos resultados obtidos nos dados fornecidos a seguir, a alternativa que indica a correta composição química da substância é... Bom, pessoal, então é o seguinte. No primeiro teste, a amostra tinha 40 gramas, certo? Eu vou pegar aqueles 40 gramas e vou dividir em 2 partes. O primeiro teste eu vou usar 10 gramas de soluto em 50 gramas de água. E no segundo teste, 30 gramas de soluto em 50 gramas de água. No primeiro teste, eu formei uma mistura homogênea. Beleza. Então, com certeza, o coeficiente de solubilidade dessa substância é maior do que 20 gramas em 100. Como assim 20, mostrão? Porque aqui tá para 50 gramas de água. Concorda comigo? Olha só, hein? Tá para 50 gramas de água. Então, com certeza, o coeficiente de solubilidade é maior, né, do que 20 gramas em 100 gramas de água. Então, 10 gramas de soluto tem 50 gramas de água, ou seja, aqui eu posso ter 20 gramas de soluto em 100 gramas de água. Olha só a malandragem aqui, em vez de você ir fazendo soluto por soluto. Bom, no teste 2 eu tenho 30 gramas de soluto em 50 gramas de água. Então significa que se eu formei precipitado, o meu coeficiente de solubilidade vai ser menor do que 60 gramas de soluto, vou colocar aqui, ó, 60 gramas de soluto em 100 gramas de água. Opa! Então, peraí. Aqui a situação é a seguinte. O meu coeficiente de solubilidade tem que estar entre 20 e 60. Então, o valor do CS tem que estar exatamente entre esses dois valores aqui. Coeficiente de solubilidade da substância com água a 20 graus Celsius. Ele tem que estar entre esses dois valores. Ele tem que ser maior do que 20 e menor do que 60. Foi ou não? Para 100 gramas de água. Show! Bom, a outra possibilidade era você pegar todo mundo aqui e dividir por 2. Por quê? Aqui eu tenho para 100 gramas de água. Na verdade, eu estou comparando com amostras usando 50 gramas de água. Ou vou dobrar aqui essa quantidade, ou vou dividir por 2 o coeficiente de solubilidade. Qualquer uma das duas vai me dar a resposta final. Então, eu optei por multiplicar por 2 os valores aqui dos testes, porque eu teria a quantidade de soluto para 100 gramas de água. Sem estresse, aí eu posso comparar direto com as quantidades ali dos sais. Vamos lá. Primeiro, pode ser o NaOH? Não, porque a solubilidade dele é de 109 em 100 gramas de água. Então, aqui, ó, eu não formaria precipitado, não formaria corpo de fundo. Por quê? 109 é maior do que 60 gramas em 100 gramas de água. Então, como formou o corpo de fundo aqui, ó, como formou esse corpozinho de fundo, eu não tenho formação de precipitado, não pode ser o NaOH, porque a solubilidade é muito maior do que essa quantidade aqui que formou precipitado. Tá fora. Então, o NaOH já tá fora. NaNO3, 87, também é maior do que 60, não pode ser.
KNO3, opa, KNO3, 31,6. 31,6 está exatamente entre 20 e 60. Opa, então está entre 20 e 60. Pode ser o KNO3? Pode ser o KNO3. Então já vou deixar destacadão em verde aqui. Porque é maior do que 20 gramas em 100 e é menor do que 60 gramas em 100. Então, 31,6 está valendo. Beleza. K2SO4 pode ser? Não, porque eu já teria precipitado aqui. Porque aqui são 20 gramas de soluto em 100 gramas de água. Se eu puser 20 gramas de soluto aqui, ó, se a quantidade máxima é 11,1, eu vou ter ali mais ou menos 8,9 gramas de precipitado, certo? Porque aqui eu adicionei mais do que a quantidade máxima que eu poderia dissolver. Então, tá fora, não pode ser o K2SO4. Já teria que ter precipitado no teste 1. Então, ó, K2SO4, fora. Depois CaOH2. Pô, olha o coeficiente de solubilidade, é muito pequeno. Então, sem chance nenhuma de ser o CaOH2. Só pode ser o KNO3. E o nosso gabarito aqui, fechadão, bonitão. É eco, letra E. Já lanço aqui. E só nesse pequeno espacinho a gente já quebrou essa questão. Então, questão de número 36. Nosso gabarito é letra E. Fácil demais, tranquilaça. Bora pra próxima. Bora lá, questão de número 37, entalpia de ligação, gosto muito. A hidrogenação do propeno, sob adequadas condições reacionais e uso de catalisador, é utilizada na indústria petroquímica para obtenção de propano. Considere a tabela de energia de ligação a seguir. Tem todos aí, carbono, duplo carbono, simples carbono, C simples H e H simples H. Considerando a hidrogenação completa de um mol de propeno, o valor estimado da variação de entalpia dessa reação é de... Galera, esse é um dos raros casos em que a gente vai fazer, em vez de ser ΔH igual a produto menos reagente, vai ser reagente menos produto. Por quê? Aqui, nos reagentes, nós temos as ligações quebradas. E quebra de ligação é sempre um fenômeno endo. Nossa, esse verde ficou bizonho aqui, né? Vamos botar aqui outra cor. Beleza? Então, ΔH dos reagentes são as ligações quebradas. E quebra de ligação é sempre um processo endotérmico. Enquanto que aqui nos produtos a gente tem novas ligações sendo formadas. Então, formação de novas ligações é um processo exotérmico. Eu tenho mediante a liberação de energia na forma de calor. Show? Beleza. Então, para começar, eu tenho que saber quais as ligações quebraram e quais se formaram. Análise estrutural, hidrogenação do eteno. O eteno tem essa estrutura aqui, ó, C simples. É o eteno ou o propeno? É o propeno. Coloquei um carbono a menos aqui. Então, ó, C dupla, C simples. Outro carbono aqui. Propeno. Vou colocar todos os hidrogênios aqui. Propeno, não é? Propeno. É isso aí, beleza. Propeno formando o propano. Então, aqui, 1, 2, 3 tem mais um hidrogênio nesse carbono aqui. 1, 2, 3 tem mais um hidrogênio nesse carbono aqui, certo? E esse cara vai reagir com hidrogênio. Hidrogênio ligado a hidrogênio. Produto formado, então vamos ver qual vai ser o esquema de reação aqui. Eu vou ter quebra dessa ligação dupla e esses hidrogênios aqui, eu vou até fazer em outra cor para ficar mais didático, mais bonitinho. Bora fazer esse hidrogênio em roxo aqui, ó. Roxinho, gracinha, ó. H simples H. O que vai acontecer? Eu vou ter esse mesmo composto aqui, só que quais vão ser as alterações? A ligação π vai ser quebrada, a ligação π, então tem aqui, ó, da dupla π, vai embora, e aí entra um hidrogênio nesse carbono da esquerda e um hidrogênio nesse carbono da direita. Acabou. Entram dois hidrogênios aí no nosso composto, formando o propano. Show? Então, a entrada desses dois hidrogênios ocorre mediante a quebra da ligação π, certo? Então, o que a gente vai considerar aqui? Ligações quebradas e ligações formadas. Bom, primeiro, no reagente, essa dupla aqui não existe lá no produto, tá só a ligação simples. Então, como eu não tenho a diferença entre as duas, né, eu considero como se a dupla tivesse quebrado. Então, ó, a dupla, mais qual que se quebrou? A ligação hidrogênio simples hidrogênio. Então, ó, segundo, a gente já vai para cá, ó, cálculo do valor do ΔH da reação. Vamos lá. Como é que vai ficar o cálculo do ΔH? Vai ficar o ΔH, o ΔH vai ser entalpia dos reagentes, energia de ligação dos reagentes, energia das ligações que foram quebradas. Vai ser, vamos lá, reagente menos produto. Reagente eu tenho, vou colocar só as ligações C dupla C, seria H de C dupla C. Mas enfim, vou colocar só C dupla C para ficar com a notação mais enxuta. Mais, como mais que se quebra? Hidrogênio simples hidrogênio, entalpia de ligação entre os dois átomos de hidrogênio, H simples H. Reagente menos as ligações formadas no produto. Quais foram as ligações formadas? Bom, eu tenho essa ligação carbono simples carbono, essa ligação hidrogênio simples hidrogênio e essa ligação hidrogênio simples hidrogênio. São as ligações formadas. Menos, vamos lá, a ligação carbono carbono, C simples C, mais duas vezes a ligação C simples
H. Pronto, acabou. Tá aí armada a expressão. Agora é só substituir os valores e correr para o abraço to the hug. Correr to the hug. Então, C dupla C, 614. Então, vai dar 614 mais H simples H, 436. Menos C simples C, aí vai dar 347 e C simples H, 413. Então, 347 mais 2 vezes 413. Show? É isso aí? 2 vezes 413. Isso, garoto. Bom, C simples H, 413. Então, a gente tem aqui as entalpias. Ali vai dar 1.000 quebradinho, 1.050, né? 614 mais 436. Pum, 1.050. Ah, miserável. Então, ΔH vai ser igual a 1.050 menos 347 mais 826, 826, é isso aí, pimba, vai dar 1.137, é isso aí, 1.137, menos 1.137. Então, 1.050 menos 1.137 vai dar um valor negativo, então vai dar menos 123 kJ para cada mol de etino. De etino, não, etino, de onde tirei etino? De propeno, que está sendo hidrogenado. Então, menos 123 kJ por mol. Nosso gabarito é alfa, fechando aí essa questãozinha tranquila, fácil, né? VaptVupt. Acho que a única dificuldade aí é montar a fórmula estrutural para fazer a análise estrutural, saber quais as ligações quebradas e quais as formadas, mas sem estresse, zero trauma. Então, questão de número 37, gabarito é alfa, bora para 38, partiu. 38ª questão. Vamos lá. Muitos dos metais que utilizamos no dia a dia são obtidos a partir de seus minérios por meio de processos chamados genericamente de metalurgia. Na metalurgia, são utilizadas várias reações de óxido-redução, sendo uma delas a ustulação. Ustulação, aquecimento de sulfetos metálicos na presença de oxigênio, produzindo o metal na sua forma elementar e ainda dióxido de enxofre. Então isso aqui é importante, ó, aquecimento de sulfetos metálicos na presença de oxigênio, produzindo o metal na sua forma elementar e ainda o dióxido de enxofre. Então ele já deu aí pra gente a planta todinha da equação química. Show? Acerca da ustulação da argentita, que é a G2S, sulfeto de prata, fazem-se as seguintes afirmativas. Primeiro, é classificada como uma reação de dupla troca? Primeiro a gente tem que montar essa equação, certo? Então aqui, ó, vamos lá. Ustulação de sulfeto de prata, Ag2S+, é o aquecimento com oxigênio, gerando o metal em sua forma elementar, mais o SO2. Então, Ag2S mais oxigênio, o metal na sua forma elementar. Tem 2 de prata ali, né? 2, o índice 2 na prata, então eu já vou colocar 2 de Ag mais SO2. SO2 já vai sair ajustadinho, bonitinho, ó. Mais aí. Mais SO2. Tá aí, tá balanceado, já, ó, o enxofre, 2 oxigênios e 2 pratas. Show de bola. Então essa é a nossa equação. É uma equação de dupla troca? Não, uma equação de simples troca. Por quê? A prata tá junto com o enxofre. E aí o enxofre vai se juntar ao oxigênio e a prata vai ficar sozinha. Então uma reação de simples troca e não de dupla troca, como diz aí a primeira afirmativa. Então a 1, já vou colocar aqui a afirmativa 1, já é falsa. Opa, falso, vermelho, falso. Aí, falsa. Show. A segunda afirmativa. Vamos lá. A equação que representa a ustulação da argentita é a G2S mais oxigênio formando 2 de prata mais SO2. Perfeito, exatamente o que a gente montou ali. Então, segunda afirmativa, verdadeira. Vamos à terceira afirmativa. Vou colocar a terceira um pouquinho mais para cá. 1, 2, 3. Aí, pum. Terceira afirmativa. O óxido, a segunda, a gente já viu que é verdadeira, já circulei aqui, show. O óxido formado como produto na reação, quando reage com água, produz ácido. Este mesmo óxido, ao reagir com base, forma sal e água. Sim, por quê? Porque o SO2, galera, ele é um óxido caracterizado como um óxido ácido, beleza? Ou anidrido, a gente pode chamar também de anidrido ou óxido ácido, são sinônimos, tá? Então, sim, ele possui exatamente essas características. Quando em água, SO2 vai formar H2SO3, né, o ácido sulfuroso, e quando reage com uma base, vai formar sal e água, reação de neutralização. Perfeita, quarta afirmativa, terceira, deixa eu ver, a terceira, não foi para a quarta não. Então, terceira afirmativa, verdadeira. Agora, vamos à quarta afirmativa. Pum, quarta afirmativa. Considerando o rendimento da reação de 80%, a ustulação de 248 kg de argentita produzirá aproximadamente 1,79 vezes 10 a 4 litros de SO2 na SNTP. Vamos ver, para essa quarta afirmativa, a gente vai precisar do seguinte. Vamos lá, quarta afirmativa, já vou colocar ela aqui, ó.
A gente negar ou afirmar ela. Vamos lá. Ag2S, eu vou relacionar o Ag2S em massa com o SO2 em volume. Beleza? Já vou colocar a massa molar do Ag2S aqui, ó. Primeiro passo, a massa molar. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro, vou calcular a massa molar do Ag2S. Porque se eu vou relacionar ele em massa com o SO2 em volume, eu vou precisar da massa molar dele. Então, Ag2S. Foi dada essa massa molar pra gente? Não, né? Deixa eu ver aqui. Uau! Massa molar? Não, não foi dada a massa molar. Pena que não foi dada. Mas tá tranquilo, sem estresse. Massa da prata, 108. Então, 2 vezes 108 mais 32 do enxofre. 2 vezes 108 dá 216. 216 mais 32, pum, vai dar 248. Massa molar vai parecida ali. 248 gramas por mol, certo? Então, o segundo passo vai ser a estéquio. Como é que vai ficar o nosso estéquio aqui? Vamos lá, como é que vai ficar a nossa estéquio? Vai ficar assim. Eu sei que a cada 1 mol de Ag2S, ou seja, a cada 248 gramas de Ag2S, gramas de Ag, nosso do ao quadrado, que é isso, 2S, eu consigo produzir quanto de SO2? 1 mol de SO2, certo? E ele fala aqui, volume molar na CNTP, 22,4, 1 mol de SO2, 22,4 litros de SO2, certo? Beleza. E aí? 248 quilogramas, ou seja, 248 vezes 10 a 3 gramas de Ag, 2S para X. Nosso X aqui vai ser igual a quanto, galera? Já jogando até na notação científica aqui, ó. 248. Daqui para cá eu só multipliquei por 10 a 3, certo? Para achar o resultado final. Daqui para cá, vezes 10 a terceira. Multipliquei por 1000. Então, vezes 10 a terceira. Então, isso aqui vai dar 22,4 vezes 10 a 3 litros. Então, vamos colocar em potência de 10. Isso vai ser igual... Já está ali em potência de 10, vamos colocar em notação científica. Quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente se eleva. Então, 2,24 vezes 10 a 3 vai virar 10 a 4. Andou com a vírgula para a esquerda, o expoente se eleva. Beleza? Uma unidade só, uma casa decimal só, uma unidade. Vezes 10 a 24 litros de SO2. Tranquilo? Fechou. 2,24 vezes 10 a 4 litros de SO2. Agora, a situação é a seguinte, essa é a quantidade supondo 100% de rendimento. Mostrou como é que eu faria isso rápido, bisurado, vapt-vupt. Cara, você podia fazer uma regra de 3. 2,24 vezes 10 a 4 para 100% e x para 80%. Então, para 80% de rendimento, basta pegar 2,24 e o volume vai ser igual a 2,24 vezes 10 a 4 vezes 0,8, já considerando aí os 80% de rendimento. Então, vamos lá, 2,24 vezes 0,8, pum, vai dar 1,792. Então, aproximadamente 1,79 vezes 10 a 4 litros de SO2. Então, bate certinho com o que a questão fala pra gente, 1,79 vezes 10 a 4 litros de SO2. Ele pede a quantidade aproximada, então sim, considerando o rendimento da reação de 80%, a ostulação de 248 kg de argentita produzirá aproximadamente 1,79 vezes 10 a 4 litros de SO2. A quarta é verdadeira. Então 2, 3 e 4 já são verdadeiros. Tem resposta aí 2, 3 e 4? Sim, tem. 2, 3 e 4 só tem essa, certo? Não tem mais nenhuma outra que tenha 2, 3 e 4. Então só pode ser gabarito delta. Já lancei o deltaço aqui, mas tem uma ainda e é lógico, né? Não vamos deixar a questão certo, com alternativa por verificar. Então, aqui a ideia é sempre dar aquele mergulho, certo? Vamos lá. Considerando o rendimento da reação de 100%, a ostulação de 248 kg de argentita produzirá aproximadamente 4 vezes 10 a 21 átomos de prata. Galera, aqui a estéquio agora vai ser uma estéquio massa com relação a número de átomos. Então, a próxima relação que a gente vai fazer aqui agora, ó, vou até colocar aqui ó, em rosa, para a gente ver a quinta afirmativa. Rosinha aqui, ó. Beleza? E a gente vai relacionar a quantidade de Ag2S em massa novamente, vou colocar aqui em rosa para você ver o que a gente está relacionando, com a quantidade em prata em número de átomos. Certo? O Ag em número de átomos. Tudo bem, zero trauma, zero mistério. Então aqui o que a gente vai fazer? Uma estéquio diretaço. Eu já mando aqui, ó. Uma estéquiozinha rápida, tranquila. Como é que vai ficar essa situação? A proporção não é de 1 mol de Ag2S para 2 mols de prata? Então, 1 mol de Ag2S, 248 gramas de Ag. Já vi aqui que não vai ser de Ag2S
para cada 2 mols de prata, ou seja, 2 vezes, se ali é monoatômica, 6 vezes 10 a 23, o quê? Átomos, certo? Galera, ali eu vou multiplicar por 2, vai dar 12, e vou multiplicar por 1000, por quê? Eu quero saber a quantidade de átomos para 248 kg de sulfeto de prata, certo? Então, para 248 quilos, ou seja, 248 vezes 10 a 3 gramas de Ag, 2S é a mesma proporção da outra estequiometria, certo? Então, eu vou multiplicar por 1000, daqui de cima para baixo, ó. Daqui para cá eu vou multiplicar por 1000, então daqui para cá eu vou também multiplicar por 1000 por 10 a 3. 2 vezes 6, 12. Então, vai dar ali 12 vezes 10 a 23, vezes 1000, vai dar 12 vezes 10 a 26. Então, x aqui é igual a 12 vezes 10, já vi que está completamente fora do que foi previsto, vezes 10 a 26, certo? Vezes 10 a 26, que vai ser igual a 1,2 vezes 10 a 27 átomos de prata. Tudo bem? E aí, até considerando o rendimento reacional, como 80% não daria, mas ele pede na 5, né? Considerando o rendimento reacional de 100%. 4 vezes 10 a 21, não. Dá uma quantidade muito diferente. Dá uma quantidade de 1,2 vezes 10 a 27, certo? Ele vai dar 12 vezes 10 a 26, andou com a vírgula para a esquerda, aqui ó, a vírgula está aqui, andou com a vírgula para a esquerda, o expoente se eleva. Então, 26 mais 1, 27. 1,2 vezes 10 a 27 átomos de prata. Então, a quinta afirmativa é falsa, conforme a gente já havia previsto inicialmente. Então, quinta afirmativa, falsa. Vapo, cerol. Então, a gente fica com a quinta falsa, a primeira falsa, verdadeiras 2, 3 e 4. E o gabarito, como a gente havia previsto, letra D, gabarito delta. Fechando aí mais uma, bora para a questão 39, partiu! 39ª questão, vamos lá. Um material usado como componente de equipamentos de proteção balística é o polímero poliparafenileno de tereftalamida. Tereftalamida, fala rápido. Poliparafenileno de tereftalamida, toma, que é a aramida, cujo nome comercial é Kevlar. A unidade polimérica é formada a partir de 2 monômeros diferentes, conforme representado na figura abaixo. Então, a gente tem o paradiamino benzeno e aqui o ácido parabenzeno dioico, certo? Os dois se juntando, formando uma poliamida. Mostrando por que poliamida, porque aqui ó, a gente tem o grupo funcional amida, formado aqui a partir da interação entre o grupo carboxila do ácido carboxílico de origem e o grupo amino do composto amínico de origem. Então, ó, aqui a gente tem a função amida e olha o nome, pararamida, né? Amida, né? Amida, carbonila ligada diretamente ao grupo amino. Show! Aqui a gente tem a função NH2 amina, beleza? Grupamento NH2, grupo amino, função amina. E aqui embaixo a gente tem a carboxila, que configura a função ácido carboxílico. Show? Maravilha. Avalie as afirmativas acerca da reação das estruturas, das estruturas e das propriedades dos monômeros e da unidade polimérica da aramida. Primeiro, a estrutura da aramida apresenta somente ligações covalentes do tipo sigma. Ele viajou forte, né? Porque na aramida eu tenho um monte de ligação pi. Aqui, ó, 1, 2, 3. Só que nesse anel tem 3. Tem, ó, 4 mais uma ligação pi aqui. Tem mais alguma? 5, 6, 7. Tem 8 ligações pi, beleza? Então, nas duplas, uma é sigma e outra é pi. Então, só ligações sigma, aí ele viajou grande pra caramba, né? Vamos lá, primeira afirmativa já é falsa, tá fora. Segunda, vamos lá. A unidade, tá, a primeira já foi. A unidade polimérica apresenta sua estrutura grupo funcional amida. Perfeito, como a gente acabou de ver ali agora, verdadeira. Então, a segunda afirmativa, verdadeira. Vamos à terceira afirmativa. Os carbonos de estrutura do benzeno 1,4 de amina possuem hibridização do tipo sp3. Todos os carbonos... Não, galera, olha só. Esses carbonos aqui do anel, todos eles são carbonos do tipo sp2, tudo bem? Então, sp2. Deixa eu botar os carbonos com outra cor aqui para a gente não ter confusão. Então, vou colocar o laranja, 1, 2. Ou coloquei o roxo. Cliquei na cor errada aqui, mas tá tranquilo. Então, todos esses carbonos são do tipo sp2. Tem uma dupla e duas simples, tá? Então, se fossem sp3, todos seriam saturados. Então, a terceira afirmativa, cerol nela, ela é falsa. Vamos, então, para a nossa quarta afirmativa. A fórmula molecular do ácido benzeno 1,4-dioico é C8H6O4. Bora ver? Quantos carbonos a gente tem? Bora contar carboninho aqui. Então, ó, quantos carbonos nós temos? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. H. Vamos contar hidrogênio aqui em vermelho. Show? Eu tenho 1,
Não tem. 2, 3, não tem. 4, 5, 6. H6. E oxigênio, 1, 2, 3, 4. O4. Tem 4 oxigênios, ó. 1, 2, 3, 4 oxigênios. Ó, 4. Nossa, ficou muito McDonald's esse vermelho com esse amarelo aqui, né? Credo. C8H6, O4, exatamente o que é previsto ali. C8H6, O4. Então, 2 e 4 até agora são as corretas. Beleza, vamos à quinta afirmativa. A aramida é obtida a partir, por meio de uma reação de polimerização por condensação. A adição é quando você tem monômeros iguais. Condensação é quando você tem monômeros diferentes. Então, sim, 2, 4 e 5. Nossa alternativa correta aqui, então, 2, 4 e 5. 2, 4 e 5, só pode ser a letra E, até porque é a única que tem a 2 e a 4 junto, ó, não tem 2 e 4 junto, não tem 2 e 4 junto, tem 2 e 5, não tem 2 e 4, tem 1 e 4, não tem a 2 e a 4, só de saber que a 2 e a 4 eram verdade, eu já quebrava a questão, então nosso gabarito é letra E. Show de bola? Eco, fechando aí essa questão tranquilinha de orgânica, né? Não são todas as questões que são mais trabalhosas. Essa aí, por exemplo, é uma questão que dava para fazer facilmente em poucos minutos. Só que na resolução te explicando foram 4 minutinhos, beleza? Então, questão 39, gabarito Eco, bora para a questão 40. 40ª questão, vamos lá! As células voltaicas são baseadas nas reações de oxirredução espontâneas. Contrariamente, é possível, células voltaicas seriam as pilhas. É possível usar energia elétrica para fazer com que reações redox não espontâneas ocorram, eletrólise, certo? Tais processos, produzidos por uma fonte externa de energia elétrica, são chamados reações de eletrólise e ocorrem em células eletrolíticas. Por exemplo, a eletricidade que pode ser usada para decompor o cloreto de sódio fundido em seus elementos componentes, então tem aí a equação geral, né, a equação global da eletrólise, você tem aqui o sódio de carga mais 1 e o cloro de inox menos 1. Aí os dois estão sofrendo oxirredução. O sódio vai reduzir, vai para inox 0, e o cloro vai oxidar, vai de menos 1 para 0. Substância simples, número de oxidação é igual a 0, certo? O sódio reduziu e o cloro oxidou. O cloreto oxidou a gás cloro. O gás cloro produzido nessa reação é extremamente tóxico. Foi inclusive utilizado como agente químico de guerra em diversos conflitos. Considerando-se uma eletrólise ígnea de cloreto de sódio fundido durante 1 hora, 4 minutos e 20 segundos, ele já colocou o tempo em segundo aqui pra gente, 3.860 segundos. Sob uma corrente elétrica constante de 10 A, então já deu intensidade de corrente, o volume de gás cloro formado nas CNTP será de aproximadamente, então só preciso saber qual é a proporção entre a quantidade de elétrons, para saber a relação carga com o volume de cloro que será formado. Então, vamos lá, a semi-reação do cloro, então ó, a reação de formação do cloro, que é a oxidação do cloreto. Então, o primeiro passo nosso é a equação de formação do Cl2. Bora lá. Formação do Cl2. Eu tenho o seguinte, Cl2 vai ser formado a partir de 2 íons cloreto e cada cloreto vai perder um elétron. Então, Cl2, 2Cl menos aquoso, formando 2 elétrons mais o gás cloro. Então, a proporção entre o cloro e os elétrons é de 2 mols de elétrons para cada mol de cloro gasoso. Então, aqui, elétron em carga, cloro eu vou colocar em volume. Beleza, mas primeiro eu preciso saber qual é a carga total. Então, eu podia ter feito isso primeiro, mas não tem problema, a ordem não vai alterar o resultado aqui. Então, vamos calcular qual é a carga total que vai passar pelo sistema. Então, já vem aqui e lanço carga total. Vamos lá, como é que vai ficar a nossa carga total? Eu sei que carga vai ser intensidade de corrente vezes o tempo, I vezes ΔT. Então, nossa carga total vai ser intensidade de corrente elétrica 10 A, ou seja, 10 coulombs por segundo, vezes o tempo, que é de quantos segundos? 3.860, né? 3.860. 3.860 segundos. Então, o Q total, o S segundo vai embora com o segundo para Jesus aqui, vai dar 3.860 vezes 10, 38.600 coulombs. Eu botei de segundo aqui, que é isso? Então, 38.600 coulombs. Esse é o nosso valor de Q total. Essa é a carga que passa pelo sistema. Depois de fazer o cálculo de Q total, a gente só precisa fazer aqui ó, o terceiro e último passo, que é a nossa estequiometria. E aqui a gente vai fazer a relação entre o cloro gasoso e a quantidade de elétrons que passam pelo sistema. Muito, muito, muito fácil, batidaço, cai todo ano na prova da PrEP, tá? Então, vamos lá. O que a gente sabe? Que a cada 2 mols de elétrons, ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs,
Opa, você ficou meio zoado. Aí, beleza. Coulombs. Eu tenho 1 mol de cloro se formando. Ele fala de volume no SNTP, não fala? Volume no SNTP 22,4, sempre usando o valor denunciado, tá? 22,4 litros de Cl2. E aí, para 38.600 coulombs, que foi a quantidade de carga que passou pelo sistema, X. Então, X é igual a quanto? Se você reparar, ó, 96.500 vezes 2 vai dar 193 mil. Isso aqui, ó, em cima, ó, isso aqui vale quanto? 193 mil. Se eu multiplico 193 mil por 2, ó, 193 mil vezes 2 vai dar 386 mil. Então, eu não quero que dê 386 mil, eu quero que dê 38.600. Então, daqui de cima para cá, ó, eu vou multiplicar por 2 e vou dividir por 10. Vai dar 386 mil dividido por 10, 38.600. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ou você pode, em vez de multiplicar por 2 e dividir por 10, você pode fazer direto a divisão por 5. Então, posso dividir por 5 diretão, tanto faz. Então, 22,4 dividido por 5, dividido por 5, vai dar 4,48. Então, aqui 4,48 litros de Cl2. Acabou. 4,48 é mais perto de qual dessas alternativas? Já está aqui, ó, Charlie, letra C. 4,5 litros é o volume aproximado. Vou colocar aqui o Charlie já. Letra C é o gabarito dessa nossa questão de número 40. Questãozinha maneira. E, cara, todo ano cai uma questãozinha dessa de eletrólise quantitativa. Quando não é eletrólise quantitativa, é pilha. Nessa prova aí, especificamente, caiu pilha e eletrólise quantitativa. Então, a eletroquímica não dá para você ir para prep sem saber a eletroquímica. Dá o gás, dá o reforço. Tem aqui na plataforma, tem aqui no canal. Eu tenho certeza de que vai te ajudar bastante. Tem dificuldade de eletroquímica? NOx e depois cai para dentro de oxidação e redução. E aí, pilha, depois a eletrólise. Não tem erro. Vamos nessa. Questão 40 já foi, bora para 41. Partiu? 41ª questão. Considere a seguinte descrição do experimento de laboratório. Materiais de reagentes, 2 porções de zinco em pó com massa de 0,3 gramas, uma placa de zinco, então zinco em pó é zinco em placa. Com certeza, se tiver uma reação química na parada, em pó vai ser mais rápido. Uma solução de ácido clorídrico concentrado, 12 mol por litro, bota concentrado nisso. E uma solução de ácido clorídrico diluído, 0,05 mol por litro. 3 copos de Becker identificados pelas letras A, B e C. Um cronômetro. Beleza. Procedimento. Coloque 30 ml da solução de ácido clorídrico concentrado nos copos de Becker A e B. E 30 ml de solução do ácido clorídrico diluído no Becker C. Então vamos lá. Vamos já organizar os Beckers aqui, ó. Vamos organizar o experimento. Vou lançar aqui, ó. Experimento. Então eu já botei aqui. Vamos lá. Primeiro, o Becker A vai ter ácido clorídrico concentrado, né? O diluído. Deixa eu ver, 30 ml de ácido clorídrico diluído no Becker C. Tá, 30 ml de ácido clorídrico concentrado. Então, ó, HCl concentrado. No B vai ter também HCl concentrado e no C vai ter HCl diluído. Então, HCl concentrado no B também e no C nós teremos HCl diluído. Vou escrever aqui, diluído. Show? Beleza. Em seguida, coloque simultaneamente a placa de zinco no copo de Becker A e uma porção de 0,3 gramas de zinco em pó no Becker B. Beleza, no Becker B. Então, no A, eu vou colocar zinco sólido mais zinco, a placa, zinco em formato de placa. E no Becker B, mais zinco em pó, ou seja, com maior superfície de contato. Show! Beleza. Meça o tempo decorrido até o consumo total do zinco em cada copo de Becker. Galera, no B com certeza vai ser mais rápido, porque aqui eu tenho maior superfície de contato com o ácido clorídrico concentrado. Show! Vamos ver no C, o que vai acontecer. Tá bom, a cada copo do Becker. Posteriormente, coloca uma porção de 0,3 gramas de zinco em pó no copo de Becker C. Meça o tempo decorrido até o consumo total de zinco nesse copo de Becker. Então, o lance é o seguinte, no copo C eu tenho HCl diluído mais o zinco em pó. Show de bola, tá aqui, mais zinco em pó. Tá lá, já fizemos a composição total do experimento. Bom, considerando-se que... observe o que ocorre e anote os dados.
Considerando que os sistemas estavam inicialmente em iguais condições que foi observada a ocorrência de reação dos 3 experimentos realizados nos copos de Becker, são feitas as seguintes afirmativas acerca do experimento e das reações ocorridas. Então, já vou colocar as afirmativas aqui do lado para a gente poder já safar mais essa. 1, 2, 3, 4. Só as 4 primeiras aqui. Deixa eu ver se tem 5. São 5 ou são 4? São 5, beleza. Ó, primeiro, em todos os copos de Becker ocorreu a formação de clorato de zinco e gás carbônico. Que é isso? Gás carbônico de onde, filho? A reação que acontece nos copos de Becker, em todos esses copos, ela é descrita pela seguinte equação. É zinco HCl, reação manjadaça. Então, ó, zinco sólido, reação de simples troca, mais 2 mols de HCl em fase aquosa, formando cloreto de zinco, ZnCl2 em fase aquosa, e não clorato. Que é isso? Clorato ele viajou grande. Gás carbônico, meu amigo, o que é isso? Mais o cloro gasoso, Cl2 em fase Nossa, esse Cl ficou bizarro. Agora ficou bonitão. Cl2 em fase gasosa. Então, essa é a equação que descreve... Tô em cima aí. Essa é a equação que descreve a nossa reação. Tá tranquilo? Show de bola. Então, primeiro, é isso que acontece em todos os copos de Becker. Ocorre a formação de clorato de zinco e gás carbônico? Não, fora. Então, essa aqui já é falsa. A primeira afirmativa já é falsa. Vamos à segunda afirmativa. Bora, segunda afirmativa. Devido à maior superfície de contato do reagente metálico em pó em relação à lâmina, sim, concordo, a velocidade da reação observada no copo de Becker B será maior do que no copo de Becker A. No Becker A, zinco em placa, no copo B, zinco em pó. Aqui a velocidade é Vzinho, aqui a velocidade é Vzão. Show de bola. Então, a segunda afirmativa, verdadeira. Maravilha. Então, a 2 é verdadeira. 3. As reações ocorridas nos experimentos podem ser classificadas como de óxido-redução. Perfeito. Redução e oxidação acontecendo simultaneamente. Então, a terceira é verdadeira. Como assim, monstrão? Simples troca é sempre óxido-redução, galera. Dupla troca aqui não é. Então, ó, zinco de inox, 0. Hidrogênio, mais 1, cloro, menos 1. Zinco, mais 2, mais 2, cloro, menos 1. Cl2, 0. O que aconteceu com o zinco? Zinco foi de 0 para mais 2. Sofreu o quê? O zinco sofreu oxidação, beleza? Então, sofreu oxidation. Então, ele sofreu oxidação. Enquanto que o hidrogênio, não, o cloro, né? Mas, olha só, Cl, que viagem a minha aqui, galera. Calma, Cl2 não, que isso? Aqui é H2, olha só, olha só a viagem, falando de dupla troca, tudo certinho aqui, bater Cl2, que é isso? Como é, amigo? Que isso? Olha só que susto que eu tomei aqui. Calma, então, corrigindo ali rapidamente, então, não forma muito menos gás carbônico, né? Que dirá gás carbônico, que dirá cloro, cloro gasoso, o que é isso? Forma hidrogênio gasoso, corrigindo aí a nossa situação. E aí o hidrogênio, agora sim, como é, amigo? Hidrogênio virou cloro, que é isso? Não, o hidrogênio H+, né? O íon hidrônio virou hidrogênio gasoso, então foi de mais 1 para 0, então ele sofreu redução. Então, sim, é uma reação de oxirredução. Show! Agora a equação corretíssima. Então, a terceira, verdadeira. Quarto, devido à maior concentração da solução ácida, 12 mol por litro, em relação à solução 0,05 mol por litro, a velocidade da reação observada no copo de Becker B será menor do que no copo de Becker C. Pera aí, no copo B a gente tem o quê? A velocidade vai ser menor. Não é com relação à velocidade. Aqui, galera, no copo de Becker B, vamos comparar aqui B com C. A velocidade não vai ser menor, vai ser maior, porque aqui a solução está mais concentrada, aqui está diluída, e os dois estão com zinco em pó. Se eu estou comparando a mesma superfície de contato, a solução mais concentrada vai dar para a gente a reação mais rápida. Então, não procede o que essa afirmativa nos diz. Tá? Ele está dizendo que no B vai ser menor a velocidade do que na solução C. Não procede, porque na solução C eu tenho ácido clorídrico diluído, enquanto na B eu tenho ácido clorídrico concentrado para o zinco na mesma superfície de contato. Fora. 5. Segundo a teoria de Bronsted e Lowry, na reação entre o ácido clorídrico e a água, o íon cloreto é a base conjugada do ácido. Vamos ver? Ácido clorídrico com água. Aqui, galera, a gente vai ter o seguinte, HCl mais água, formando um equilíbrio aqui entre H3O+, beleza? O H+ vai protonar a água então vai atuar como base, mais o Cl-, certo? Agora, certinho, seria a equação aqui de autoprotólise, né? De autoionização, de autoprotólise não, seria a autoprotólise da água, mas seria a equação de ionização do ácido clorídrico, certo? Então, o H+ foi dado para a água aqui, então o HCl protonou a água. O HCl é o nosso
ácido da situação, e o Cl-, que está conjugado ao HCl, ele é a nossa base conjugada. Beleza? É a base conjugada do ácido HCl. Enquanto que a água, ela vai atuar como base. E o H3O+, que foi originado a partir da água, vai ser o ácido conjugado da base H2O. Então, o ácido conjugado da base H2O. E o que é dito, por que ele é um ácido conjugado? Quando a gente vê a equação aqui no sentido inverso, o H3O+ protona o Cl-, certo? Então, ele é um ácido da parada, tudo bem? Conjugado é sempre no produto. Show de bola. Então, o que fala pra gente aqui? Segundo a teoria, a reação entre ácido e cloreto, o íon cloreto é a base conjugada do ácido. É a base conjugada do ácido? Perfeito. O íon cloreto é a base conjugada do ácido, tá tranquilo? Então, a 5 também, 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, é isso aí, 2, 3 e 5. V aqui, V para 5. Deixa eu botar aqui, 4 foi verdadeira também? Não, 4 foi falsa, deixa eu lançar aqui. E a 5 é verdadeira, VV. A 5 é verdadeira. Então, 2, 3 e 5, galera, a gente marca Charlie, letra C, seria aí o nosso gabarito. Tranquilão? 2, 3 e 5, gabarito letra C, da nossa 41ª questão. Bora para a 42ª. Questão de número 42. Muito cuidado, fácil, mas capciosa, hein? A alternativa que apresenta corretamente os conceitos químicos sobre as características de substâncias simples e compostas e de elementos químicos é: a alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância composta? Não. É o que existe entre carbono, grafite, carbono, diamante, entre oxigênio e ozônio, entre substâncias simples. Então, fora. B. Reações de análise ou decomposição são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Sim. E por que isso pode ser a substâncias e elementos químicos? Porque numa reação de análise você pode ter análise total ou parcial. Por exemplo, se eu tenho aqui SO3, eu posso ter dois tipos de reação. Se for análise total, eu vou formar enxofre mais 3 meios de oxigênio. A partir de uma substância composta, eu formo duas substâncias simples. Então, isso aqui seria uma análise ou decomposição total, tudo bem? Eu formo apenas substâncias simples no meu produto. Mas o SO3 também pode se decompor em SO2 mais meio mol de O2. Ou seja, aqui você ainda tem um SO2 que pode ser decomposto também em S mais O2. Então tem uma substância composta no produto. Então ela ainda pode se decompor mais ainda. Então você tem aqui uma análise que não foi completa, ou seja, uma análise parcial. Tudo bem? Então, análise total forma apenas substâncias simples. A análise parcial tem pelo menos uma substância composta no produto. Então, letra B seria a nossa alternativa correta. E as outras estão completamente fora da realidade. Substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Então, SO3 é uma substância simples. Não, viajou, né? Letra D. Substâncias puras são formadas por apenas um elemento químico. Não. Substâncias puras é por apenas uma substância simples. Por exemplo, água sozinha, substância pura. Água com sal seria uma mistura, tudo bem? Então, substância pura pode ser simples, tipo o H2, ou pode ser composta, a própria água. H2 é simples por quê? Porque só tem um elemento na sua formação. Água é uma substância composta, porque tem hidrogênio e oxigênio na sua formação. Beleza. Letra D. Substâncias puras são formadas por apenas um elemento químico? Não. Letra E. As substâncias carbono, grafite, carbono, diamante e as substâncias enxofre, rômbico e monoclínico são exemplos de isomeria. Não, são exemplos de alotropia e não de isomeria. Então a letra E também está fora. Então o nosso gabarito dessa é bravo. Letra B. Fechando aí nossa questão de número 42. Bora para a próxima. 43ª questão, bora lá! O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi concedido pela Real Academia Sueca de Ciências aos pesquisadores Caroline Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless pelo desenvolvimento da química do clique, click chemistry, e da química bioortogonal. O termo química do clique refere-se a reações rápidas e eficientes, muito maneiro, cara. Click chemistry, procura depois, vale muito a pena, muito bacana, que ocorrem por meio de rotas relativamente simples. Meldal e Sharpless desenvolveram simultânea e independentemente a reação de cicloadição azida-alcino, representada a figura ao lado em 3 etapas sequenciais. Já Bertozzi aplicou a química do clique no desenvolvimento de reações em sistemas biológicos que tivessem elevada seletividade e não prejudicassem a complexa estrutura dos organismos vivos, reações bioortogonais, que vêm sendo utilizadas na produção de fármacos e no rastreamento de processos biológicos. Com base nas estruturas representadas na figura, analise as seguintes afirmativas. Vamos lá. A união do grupo azida com os carbonos insaturados do alcino forma um anel benzênico. Vou colocar aqui já a primeira afirmativa. Vamos lá. Afirmativas.
Vamos lá. Primeira, segunda. Ô, carambas. Aí, primeira. Meu Deus, o que é isso? Primeira. Aí, pronto. Deixa só a primeira. Vamos embora. A união do grupo azida com os carbonos saturados do alcino forma um anel benzênico. Galera, olha só. Eu formei esse anelzinho aqui de 5 membros. Só que são 3 nitrogênios e 1 carbono. Você tem 2 carbonos, na verdade. Você tem aqui, ó, N dupla N com outro nitrogênio aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Aqui esse carbono, um carbono aqui e a ligação já com esse nitrogênio aqui. Pum. Esse é o anel de 5 membros aqui. Cadê os 5 membros, mostrão? 1, 2 carbonos e os nitrogênios, ó. Os 2 carbonos estão aqui, esse carbono e esse carbono aqui, certo? E aí esse carbono aqui está ligado ao restante da cadeia, que é representado por essa bolotinha aqui. Tá? Ligação simples aqui e bolatita. Beleza? Show de bola, sem estresse. Então, forma um anel benzênico? Não, claro que não. Completamente viajante aí essa afirmativa. Então, a primeira é falsa. Por que eu falei falsa? Escrevi um V. O que é isso? Bom, vamos lá. Segundo, a união, na reação representada, os 2 carbonos insaturados do alcino sofrem alteração da geometria linear no reagente para trigonal plano no produto. Sim, por quê? Aqui, ó, no reagente, nós temos o alcino. Então, do alcino, qual a geometria que a gente tem? A gente tem C, tríplice C, ligação tripla C. Os 2 carbonos são carbonos sp, porque eles estão envolvidos aqui em uma ligação tripla. Tem aqui a bolinha, beleza? Ó, esses são os 2 carbonos, que são os carbonos vermelhinhos aqui, ó. Carbono vermelhinho, carbono... São esses mesmos 2 carbonos aqui de baixo, ó. Vou até fazer eles em vermelho aqui. Show? São esses mesmos 2 carbonos aqui. Então, o que acontece? Esses 2 carbonos, eles são carbonos sp, hibridizados sp. E aí ele fala que vai para um carbono sp. Aqui tem a dupla, né? Eu não botei a dupla. Tem uma dupla entre esses 2 carbonos aqui. É uma ligação dupla. Então, eles vão de carbonos sp para carbono sp2. Carbono sp, ele é linear. Carbono sp2, ele é trigonal plano. Então, é exatamente o que diz aqui, ó. Vai de linear para trigonal plano no produto. Perfeito. Então, a segunda afirmativa, ela é verdadeira. Vzão para a segunda e bora para terceira. Nossa, o 3 aqui totalmente desconexo. Aí, bora para a terceira. Os sinais mais e menos conferidos aos átomos de nitrogênio, olha a viagem, do grupo azida evidenciam uma ligação iônica. Pô, nitrogênio com nitrogênio, ligação iônica. Claro que não, galera. Aqui no grupo azida, o que a gente tem? É uma ressonância daquela ligação dupla ali, ó. A gente tem o seguinte, o par de elétrons daquele nitrogênio tem aqui, ó, N dupla N. O que acontece? Aqui, ó, eu tenho um par de elétrons a mais nesse nitrogênio que está com carga negativa e esse aqui que está com carga positiva perdeu o par de elétrons para quê? Para gerar essa ligação pi, tudo bem? Então ele vai ficar com carga positiva, não tem esse par de elétrons dele. Então tem a ver com o quê? Com a estrutura de ressonância. Esse daqui é um dos híbridos de ressonância. Monstrão, mas tem ressonância aí na azida? Sim, tem ressonância. Tudo bem? Não é só o benzeno que faz ressonância, não. Show? Opa, ressonância. Show? Então é um dos híbridos de ressonância. Tá tranquilo? É uma das estruturas. Show? Uma das estruturas possíveis. Então tem a ver com ligação iônica? Fora, mas fora da realidade, viagem total, brutal. Então, falsa a terceira afirmativa. Vamos à quarta afirmativa. A reação envolve a quebra de uma ligação π e formação de 2 novas ligações sigma. Vamos lá? Quebra de uma ligação π. A gente tem a quebra aqui da... Tem quantas ligações π? Tem 1, 2 ligações π. Uma das 2 vai se quebrar e eu vou continuar tendo aqui, ó, a ligação π e a formação de 2 novas ligações sigma, que foi a ligação carbono-nitrogênio. Ó, vou colocar aqui essa sigma rosinha e essa ligação aqui. Essas ligações que eu destaquei em rosa são as novas ligações que se formam aqui após a reação, tudo bem? Então, as ligações novas, então eu vou botar aqui novas ligations. Opa, novas ligações. Show? Maravilha! Então, as novas ligações. Então, a quarta, cerol ou de boa? De boa, tá verdadeira. Então, quarta afirmativa, verdadeira. Vzão para ela aqui. Vamos à nossa quinta afirmativa. A reação representada mostra a eliminação de uma molécula de amônia como subproduto da reação. What? Não, galera. Aqui eu tenho apenas a conexão, uma reação ali de adição, tudo bem? Formação do ciclo. Então, não tem nada de formação de amônia ali, viagem grande, completa, total. Então, falsa. Não tem formação de amônia nenhuma ali na situação. Então, as alternativas corretas são a 2, as afirmativas corretas, né? São as afirmativas 2
e 4. 2 e 4. 2 e 4 é delta. Nosso gabarito aí, letra D. Show de bola, pessoal. Gabarito letra D a 43 e bora agora para 44. Partiu. 44ª questão, vamos lá. Uma viatura da SpaceX, provavelmente uma rua, está equipada com pneus de uma determinada marca. Por recomendação do fabricante, deve-se observar a calibragem de segurança de rodagem dos pneus. A calibragem da pressão é indicada em PSI, libras por polegada quadrada. Um pneu dessa viatura possui volume de 44,82 litros. Já vamos deixar aqui o volume de 44,82 litros. E foi abastecido com 140 gramas de nitrogênio gasoso. Show! Considerando nitrogênio como gás ideal, temperatura de 25 graus, importante também. A pressão desse pneu em PSI será de aproximadamente, galera, se a temperatura é igual a 25 graus, já vamos passar para Kelvin, já vou colocar aqui embaixo para não ficar ali junto do rascunho aqui. Então, a temperatura é igual a 25 graus Celsius. Passando para Kelvin, 298, eu somei com 273. Ele até colocou aqui, nem precisava, né? Celsius mais 273, né? Não precisava. 298 Kelvin. A nossa pressão é igual a... ele não sabe, é o que a gente quer calcular. O volume é igual a 44,82 litros, e a temperatura, pressão, volume e o número de mols é igual a, não faço ideia, eu vou colocar o N aqui minúsculo para a gente não confundir, tá, com o nitrogênio. O número de mols é igual a quanto? Mas dá para calcular e depois usar Clapeyron para poder achar a pressão do sistema. E aí, vou achar a pressão na atmosfera, depois eu converto para PSI, sem problema. Então, ó, primeira coisa, achar o número de mols de nitrogênio. Não tem mistério absolutamente nenhum, porque a missão é a seguinte: número de mols de nitrogênio. Nitrogênio N2, massa molar dele eu faço aqui em vermelho rapidinho, ó. Massa molar igual a 2 vezes 14 de cada nitrogênio, que vai dar 28 gramas por mol. Show! Então é só massa sobre massa molar. Mas vamos fazendo regras 3 bonitinho, ó. Eu sei que 28 gramas é equivalente a 1 mol de nitrogênio. 1 mol de N2, 28 gramas. E aí? Quantos mols você tem em 140 gramas de nitrogênio? N2. Daqui para cá eu multipliquei por quanto? Por 5, né? Ali vai dar 100 mais 40, 140. Show! Então, multiplicar por 5 do outro lado. Fácil demais. 1 vezes 5. 5 vezes 1, 5. Então, X aqui é igual a 5 mols de nitrogênio. Então, vamos lá. Segundo e penúltimo passo, a pressão do sistema. Só que a gente vai achar a pressão em atmosfera. Por quê? Pela equação de Clapeyron, partiu V um Narutinho. Narutinho, que é isso, pessoal? Partiu V o quê? Um Narutinho. Se amarrou, né? PV igual a NRT. Então, eu quero achar a pressão. P é igual a... Portanto, P igual a NRT sobre V. Então, vamos lá. P será igual a... Esse P ficou feio. Aí, pronto. Então, P vai ser igual a NRT sobre V. O número de mols, 5 mols, que a gente achou ali agora. O R, a questão dá pra gente 0,82, 0,8. 0,082. 0,082 ATM. Olha a unidade, vezes litro por mol, vezes Kelvin, ou Kelvin vezes mol, tanto faz. Show! Vezes a temperatura, que é 298 Kelvin. Tudo isso dividido por um volume de 44,8, né? É isso aí, 44,82. 44,82 litros. Ó, litro já vai para Jesus com litro aqui. Kelvin vai embora com Kelvin. Mol vai embora com mol aqui. Sobra, claro, né? A pressão em atmosfera. E aí, já fazendo a conta aqui diretão, quanto é que vai dar a nossa pressão? Vai dar 298 vezes 0,082, continha chata de fazer, vezes 5, mas vamos lá, e dividido por 44,82, pum, vai dar 2,726, então aproximadamente 2,72 o que? ATM de pressão. 2,72 atmosfera. Acabou? Não, claro que não, nem tem essa resposta. Você, caraca, não tem resposta. É porque ele pediu a pressão em PSI. Então, a terceira e última paulada que a gente vai dar aqui vai ser a pressão do sistema, só que em vez de atmosfera, a gente vai calcular em PSI. Terceiro e último passo vai ser a pressão do sistema em PSI.
PSI. Vamos lá, a pressão do sistema em psicologia, não, PSI. Vamos lá, folha quadrado, vamos lá. Então, a pressão em PSI, uma regra de 3 resolve essa situação aqui sem mistério nenhum. Vou até dar um divides aqui, aí beleza, vai ficar organizadinho. Então, ele informa pra gente ali que o PSI, a polegada por libra por polegada ao quadrado, 1 ATM é igual a 14,696 polegada por libra por polegada ao quadrado, PSI. Então, 1 para 14,696. Então, a cada 1 ATM, 1 atmosfera, equivale a 14,696 PSI. Quantas atmosferas a gente tem? 2,72 na regra de 3. Então, 2,72 ATM para X. Acho que vai dar 40 ali. Aproximadamente quanto? 2,726 vezes 14,696, pum, vai dar aproximadamente 40 PSI. 40 PSI. 40 PSI, acho que é A. É letra A, o nosso gabarito fechando mais uma resolução XPSEX, que não é uma prova tranquila, não é uma prova para o cara que tá medinho de química. A prova é chinela cantando o tempo todo. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança, fico feliz demais em ter vocês aqui junto comigo. Eu espero de coração que essa aula tenha ajudado você a chegar um pouquinho mais perto do seu objetivo. Beijo no coração, vamos juntos. Até mais. Até a próxima. Valeu. Fui.